O clima em casa estava prestes a explodir. Ao chegar da comemoração de aniversário da mãe, a mulher se deparou com um marido furioso. Que raios você estava fazendo em restaurantes enquanto minha mãe vive em um barracão no interior? Ele a atacou com essa pergunta, embora fosse ele mesmo quem se recusara a ir à festa, alegando um ódio profundo pela sogra. Aquela acusação injusta e a hipocrisia flagrante foram a gota d'água. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui. Hoje trago uma história que vai mexer com suas emoções. Preparem-se para refletir. O sol brilhava naquele manhã, mas o coração de Galina Alexeyevna pesava como chumbo. Completava 58 anos, uma idade em que as festas já não têm o mesmo brilho, principalmente quando a relação da filha com o marido está se desmoronando. Ludmila, sua única filha, prometera aparecer mais tarde. Claro que vou, mamãe. Só que o Igor, de novo, não quer ir. Galina suspirou, lembrando da ligação da noite anterior. Em 5 anos de casamento, ela nunca conseguirá estabelecer um diálogo com o genro. Igor Shashin era um homem de temperamento explosivo, autoritário, irritadiço e obcecado por controle, especialmente sobre Ludmila. Com esmero, Galina arrumou a mesa em seu modesto apartamento de 2 cômodos na periferia. Nada extravagante, saladas, um bolo de repolho como Ludmila adorava desde criança e uma garrafa de espumante meio doce. Não havia convidados além da filha e 2 amigas de trabalho. Às 2 em ponto, a campainha tocou. Ludmila estava lá, com um buquê de crisântemos e uma pequena caixa embrulhada em fita de cetim. Parabéns, mamãe, disse, abraçando-a com cuidado para não amassar as flores. Galina sorriu, radiante, afastando-se para deixá-la entrar. Entre, meu amor. E o Igor? Ludmila respondeu rápido, desviando o olhar, não pôde. Compromissos urgentes no trabalho. Ambas sabiam que era mentira. Igor simplesmente não quis ir. Detesto sua mãe, cuspiu ele pela manhã, sem disfarçar o nojo. Ludmila quase retrucou, ela não é minha sogra, e você é um adulto, mas engoliu as palavras. Discutir com ele havia se tornado inútil. Galina levou as flores para a cozinha em busca de um vaso. Não se preocupe. As meninas já estão a caminho. O dia, surpreendentemente, correu bem. As amigas de Galina eram mulheres alegres, contavam histórias engraçadas do trabalho e reviviam memórias da juventude. Ludmila, pela primeira vez em meses, sentiu o peso nas costas aliviar. Riu de verdade, algo que não fazia há muito tempo. Enquanto isso, Igor tinha seus próprios planos para a noite. Decidirá visitar sua mãe, Ekaterina Borisovna, que vivia em uma vila a 40 quilômetros da cidade. Essas visitas tinham se tornado cada vez mais raras, o trabalho, os afazeres, a eterna exaustão. Mas naquela noite, com a esposa ausente, ele resolveu fazer a visita. Ekaterina recebeu o filho com uma alegria que não conseguia esconder. Mulher simples do campo, passará a vida trabalhando duro em uma fazenda local. Agora, aposentada, mantinha uma pequena horta, algumas galinhas e 2 macieiras no quintal. Igorzinho, meu filho, exclamou, agitada, enquanto ele observava a casa com um olhar crítico. Móveis velhos, paredes descascadas, assoalho rangente. No canto, um balde coletando as gotas que caíam do teto. Mãe, o telhado está vazando de novo? Perguntou, franzindo a testa. Ah, não é nada, filho. Já me acostumei, respondeu ela, como se fosse normal. O vizinho, Petrovich, prometera ajudar, mas nunca arranjava tempo. Igor cerrou os lábios. Ele enviava dinheiro todo mês, mas claramente não era suficiente. Com seu salário de gerente mediano, mal dava para pagar a hipoteca, o carro e as exigências constantes de Ludmila, ou pelo menos era o que ele pensava. A banheira está funcionando? Perguntou, enquanto provava a sopa. Que banheira, filho? Respondeu Ekaterina com um sorriso triste. Apodreceu faz tempo. Coloquei uma fogueira no barracão e me lavo lá. Igor quase engasgou. No barracão? Não se preocupe tanto, tentou acalmá-lo. Fiz o melhor que pude para isolar. Pelo menos é meu, não preciso sair de casa. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Sua própria mãe, carne de sua carne,
se lavava em um barracão, enquanto a sogra vivia confortavelmente em um apartamento com banheiro na cidade. E Ludmila ainda por cima gastava dinheiro com presentes, táxis e visitas mensais. O pensamento o consumiu a noite toda. Ao se despedir, abraçou a mãe com força. Vou resolver isso, mãe. Você não vai continuar assim. Ludmila chegou em casa por volta das 9, cansada, mas satisfeita. O dia fora maravilhoso, cheio de calor humano. Até trouxe um pedaço do bolo da mãe para Igor, sabendo que, apesar de todas as palavras duras, ele adorava a sobremesa da sogra. Mas o que a esperava foi um marido de braços cruzados, o rosto uma máscara de pedra. Se divertiu? Perguntou ele, gelado. Oi, respondeu Ludmila, cautelosa, tirando os sapatos. Como foi seu dia? Ótimo, ironizou Igor. Fui ver minha mãe. Sabia onde ela toma banho? Num barracão. Num maldito barracão, com uma fogueira improvisada. Ludmila congelou, sem entender aonde ele queria chegar. Isso é ruim, claro, disse, tentando ser diplomática. Talvez a gente possa ajudar a consertar o banheiro? Ajuda, explodiu Igor. Que raios você estava fazendo em restaurantes enquanto minha mãe se lava em um barracão? Ludmila piscou, confusa. Restaurantes? Do que você está falando? Estava na casa da minha mãe, no aniversário dela. Ficamos lá o dia todo. Pouco importa onde vocês estavam, gritou Igor, sem deixá-la terminar. Vocês bebendo espumante, rindo, enquanto minha mãe esquenta água em um balde. Minha mãe, que me criou, que passou a vida trabalhando até os ossos doerem. Ludmila recuou instintivamente, encostando-se na parede. Eu já sugeri que ela morasse conosco, murmurou. Você mesmo vetou, porque sua mãe ia ficar vindo aqui o tempo todo, retrucou ele. Eu tenho minha própria família. Sou eu quem mando nesta casa. Aquelas palavras acenderam algo em Ludmila. 5 anos aguentando humilhações, controle obsessivo e críticas constantes. 5 anos tentando ser a esposa perfeita, moldando-se aos caprichos dele. Mas quando ele insultou sua mãe, algo dentro dela se rompeu. Sabe de uma coisa, disse, baixa, mas firme, fitando-o nos olhos. Sugiro que você vá morar com sua mãe. Se a situação dela te incomoda tanto, vá cuidar dela. Porque eu não aguento mais suas crises aqui. Igor ficou boquiaberto. Pela primeira vez, a esposa ousara desafiá-lo e com aquela firmeza. O quê? Sussurrou, dando um passo à frente. Falei que chega, repetiu Ludmila, sem piscar. Ou você se controla e para com esse teatro, ou pode arrumar suas coisas. Igor começou a ameaçar, mas parou. Havia algo no olhar dela que nunca vira antes, uma determinação fria, inquebrantável. Você vai fazer o quê? Perguntou Ludmila, calma. Me bater? Me expulsar. A propósito, este apartamento é meu, herdado da minha avó antes do nosso casamento. Então, se alguém vai sair, não serei eu. Igor sufocava de raiva. Aquela humilhação era demais para aguentar. Ah, é? Rosnou, a voz tremendo de fúria. Sentou-se na beira da cama, os dedos tremendo sobre a tela do celular. O coração batia tão forte que parecia querer romper as costelas. Força zona de cobertura, pensou, tentando novamente. Nada. O sinal continuava inexistente, como se o universo conspirava para adiar o momento que ele tanto temia e, ao mesmo tempo, desejava. Igor jogou o telefone na cama e passou as mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhar suas palmas. Que ironia! Passará uma semana se afogando em trabalho braçal, como se pudesse compensar anos de negligência com marteladas e pregos, e agora, quando finalmente resolvia enfrentar o que realmente importava, até a tecnologia o traía. Ou será que era o destino, dando-lhe mais um empurrão para refletir? Ele saiu do quarto e encontrou a mãe na cozinha, fritando ovos em uma panela surrada. O cheiro de café recém-coado misturava-se ao aroma de pão torrado, uma combinação que, em outros tempos, o acalmava. Agora, porém, cada detalhe daquele cenário, as paredes descascadas que ele ainda não tinha tempo de repintar, o relógio de parede parado no mesmo horário há anos, a toalha de mesa remendada, gritava tudo o que ele ignorara por tanto tempo. Não conseguiu falar com ela?
Perguntou, sem se virar, como se lesse seus pensamentos. Igor sentou-se à mesa, os cotovelos apoiados nos joelhos, a postura curvada como se carregasse um peso invisível. O sinal aqui é uma merda, resmungou, mais para si mesmo do que para a mãe. Ela deslizou um prato na sua frente, com um gesto que era ao mesmo tempo firme e carinhoso. Ou você está procurando desculpas para não ligar, disse, secamente, enquanto se sentava à sua frente. Medo é uma coisa traiçoeira. Ele se esconde atrás de raiva, de orgulho, até de ocupação. Mas no fundo, você sabe, não é o sinal que te impede. É você mesmo. Igor segurou o garfo, mas não levou à boca. As palavras da mãe o atingiram como um soco no estômago. Ela está certa. Sempre esteve. Desde que chegara ali, uma semana antes, ela o observava com aquele olhar penetrante, que via além das desculpas, além das camadas de teimosia que ele construíra ao longo dos anos. E se ela não quiser me ouvir? Murmurou, finalmente, a voz rouca. Depois de tudo que eu falei, depois de como eu a tratei? Estendeu a mão por cima da mesa e cobriu-a dele, os dedos nodosos e quentes, marcados por décadas de trabalho. Então você vai tentar de novo. E de novo. Até ela entender que você mudou. Ou até você entender que não merece ela de volta, respondeu, sem rodeios. Mas uma coisa eu te digo, filho, uma mulher como a Ludmila não é para qualquer homem. Ela tem coluna vertebral. E se você a perdeu, não foi por acaso. Foi porque achou que poderia pisar nela impunemente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Igor olhava para as próprias mãos, agora sujas de tinta e calo, e pensava em como aquelas mesmas mãos, que consertavam telhados e levantavam paredes, haviam sido usadas para empurrar Ludmila para longe. Para magoá-la. Para humilhá-la. De repente, o celular sobre a mesa vibrou. Ambos se sobressaltaram. Era uma mensagem. Não de Ludmila, mas do chefe. Igor, precisamos conversar. Seu posto está em risco se não voltar amanhã. Último aviso. Ele deveria sentir pânico. Ou, pelo menos, urgência. Mas tudo o que sentiu foi um alívio estranho, como se aquele recado fosse a desculpa perfeita para adiar o inevitável. Poderia usar isso. Diria a si mesmo que precisava voltar, que o emprego vinha em primeiro lugar, que... Não, disse em voz alta, surpreendendo a si mesmo. A mãe levantou uma sobrancelha. Não o quê? Não vou usar isso como escape, explicou, digitando uma resposta curta e objetiva, peço demissão. Obrigado pela oportunidade. Enviou antes que a dúvida o paralisasse. Não disse nada, mas seus olhos brilharam com algo que poderia ser orgulho. Ou esperança. Igor levantou-se, determinando. Pegou o casaco pendurado atrás da porta e as chaves do carro emprestado do vizinho. Vou até a cidade. Preciso de um sinal decente. Ela apenas assentiu, mas quando ele já estava na porta, chamou-o. Ele virou-se. Se ela te perdoar, não estrague de novo, disse, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. E se não perdoar, aprenda com isso. Porque um homem que não aprende com seus erros está condenado a repeti-los. Igor engoliu em seco. Não prometeu nada. Não havia promessas que pudessem apagar o passado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era raiva ou autocomiseração. Era medo. Medo de perder Ludmila para sempre. E era exatamente esse medo que, finalmente, o fazia agir. Juntou suas poucas coisas e disse à mãe, com uma voz que não escondia a determinação: Mãe, vou para a cidade. Preciso falar com a Ludmila. Ekaterina Borisovna apenas assentiu, mas seus olhos, aqueles mesmos que sempre viam além das palavras, brilharam com uma mistura de esperança e cautela. Vá, filho. E lembre-se, amor sem respeito não sobrevive. É como uma planta sem água, murcha devagar, até que um dia você olha e só resta o pó. O coração de Igor batia tão forte contra as costelas que ele achou que ia ouvir o eco no peito quando parou em frente à casa deles. As mãos suavam no volante, os dedos tremiam ao apertar a campainha. Uma vez. Duas. Na terceira, a porta se abriu. Ludmila estava ali, no limiar entre o passado e algo que ainda poderia ser futuro.
mais magra, com olheiras fundas que contavam noites sem sono, mas ainda assim tão linda que doeu. Doeu como um soco no estômago, porque ele reconheceu, pela primeira vez em anos, o que tinha quase destruído, ela. Não a mulher que desafiava, não a inimiga que culpava por tudo, mas Ludmila, a mesma que ria com os olhos, que segredava sonhos no travesseiro, que escolhera ficar ao seu lado mesmo quando ele não merecia. Só um nome escapou de seus lábios, rouco como se tivesse engolido vidro: Luda. Ela o olhou, surpresa, mas sem hostilidade. Apenas uma pergunta silenciosa pairando no ar entre eles: o que você está fazendo aqui? Voltei, admitiu, e a palavra soou como uma rendição. Posso entrar? Precisamos conversar. Ludmila hesitou. O tempo esticou-se, elástico, até que ela recuou um passo, abrindo passagem. Entra. Sentaram-se na cozinha, separados pelo abismo de uma mesa que já tinha visto risadas, brigas e silêncios pesados como chumbo. Ele na ponta de um lado e ela, na outra, dois estranhos com histórias demais para ignorar. Eu estava errado, quebrou o gelo Igor, finalmente. Em tudo. Você não merecia aquelas palavras. Nem você, nem sua mãe. Ludmila levantou os olhos, cansados, mas atentos. Por que voltou, Igor? Ficou entediado na vila? Não, negou com a cabeça, e pela primeira vez em anos, não havia desculpas prontas, apenas a verdade nua. Voltei porque entendi que sem você não tem jeito. E porque percebi que eu sou o responsável por tudo que deu errado. Não você. Não sua mãe. Eu. Ela o estudou em silêncio, como se procurasse rachaduras na armadura de suas palavras. Consertou a casa da sua mãe? Perguntou, por fim, como se testasse sua sinceridade com algo concreto. Isto. Assentiu. Telhado novo, a sauna reconstruída, chuveiro instalado. Tudo o que deveria ter feito há anos. Fico feliz por Ekaterina Borisovna, disse Ludmila, mas seus dedos brincavam com a borda da xícara, traindo atenção. Mas não é por isso que está aqui. Isto não. Igor inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, como se pudesse encurtar a distância entre eles só com a postura. É porque entendi que não posso culpar o mundo pela minha vida. Nem por você. Nem por ninguém. Eu deveria ter cuidado da minha mãe. Eu deveria ter cuidado do nosso casamento. Em vez disso, só exigi. Só acusei. Fez uma pausa, respirando fundo. Ludmila o observava, e havia algo em seu olhar, uma fresta aberta, uma possibilidade. Não peço que me perdoe agora, continuou, a voz mais baixa. Só peço uma chance. De consertar. De voltar para casa. Para você. O silêncio que se seguiu foi longo. Demasiado longo. Até que ela falou, tão baixo que ele quase não ouviu: não sei, Igor. Preciso pensar. Entendo, aceitou, sem pressionar. Quanto tempo precisa? Não sei. Talvez dias. Talvez uma semana. Estarei esperando, prometeu. Enquanto isso, fico na casa da mãe. Ainda tem uns detalhes para terminar lá. Ludmila baixou os olhos, mas então, inesperadamente, como ela está? Bem, sorriu, e era um sorriso verdadeiro. Mandou lembranças. Disse que sente saudades. Eu também sinto, confessou Ludmila, e pela primeira vez, algo em seu tom amoleceu. Ela é uma boa mulher. Ao contrário de... Calou-se, mas Igor completou a frase na cabeça, ao contrário do filho dela. Sabe o que mais? Disse Ludmila, de repente, como se a ideia acabasse de nascer. Vamos visitá-la. Quero vê-la. E quero ver esse tal reparo que você fez. Igor não acreditou. Agora? Por que não? Deu de ombros. Não tenho nada melhor para fazer. E posso decidir lá também. Uma hora depois, estavam no ônibus rumo a Sosnovka. Sentados lado a lado, sem se tocar, mas com um espaço entre eles que já não parecia um abismo. Parecia uma ponte sendo construída. Ekaterina Borisovna os recebeu com um abraço que falava mais que 1000 palavras. Ludosha, minha filha, finalmente.
Aperitou a nora como se fosse sangue do seu sangue, e Igor, observando a cena, sentiu algo se rearranjar dentro dele, algo que tinha estado quebrado por muito tempo. Passaram o dia juntos. Ludmila ajudou Ekaterina na cozinha, admirando o reparo que Igor havia feito, ouvindo as fofocas da vila, enquanto o sol se punha sobre os campos. À noite, sentaram-se na varanda, o chá quente entre as mãos, as estrelas piscando como testemunhas mudas de um recomeço. Seu pai e eu costumávamos fazer isso, lembrou Ekaterina, com um suspiro. Ele sempre falava em envelhecer assim, com os netos ao redor. Mãe, interrompeu Igor, suave. Por que não vem morar conosco na cidade? Arrumamos um quarto para você. Não faz sentido ficar sozinha aqui. Ludmila olhou para ele, surpresa, mas assentiu em apoio. Ekaterina, porém, riu, acenando com as mãos. Ah, filho, onde já se viu? Minha vida está aqui, minhas galinhas, minha horta. Mas o inverno é duro, insistiu Igor. E se fizermos diferente? Sugeriu Ludmila, inesperadamente. Nós vimos todo final de semana. E no inverno, você fica conosco nos meses mais frios. O rosto de Ekaterina se iluminou. Isso sim. Assim fico mais tranquila. E não preciso me preocupar com vocês dois sozinhos? Igor e Ludmila trocaram um olhar. Nos olhos dela, ele viu algo que fez seu coração disparar, esperança. Ou talvez perdão. Ou, ousou pensar, amor. Naquela noite, deitados na estreita cama de solteiro do quarto de Igor, quase sem se tocar, ele finalmente se atreveu. Luda. Você decidiu sobre nós? Ela virou-se na escuridão, e mesmo sem ver seu rosto, ele sentiu o peso de sua resposta. Pensei muito. Talvez a gente deva começar do zero. Como se tivéssemos acabado de nos conhecer. Sem rancores. Sem cobranças. Iria adorar isso, sussurrou, e estendeu a mão no escuro, encontrando a dela. Por favor. Ludmila não retirou os dedos. E naquele gesto silencioso, havia mais promessas do que em qualquer juramento. 5 anos depois. A casa de Ekaterina Borisovna era irreconhecível. Telhado novo, fachada pintada, um jardim que parecia saído de um quadro. E no quintal, um playground com balanço e caixinha de areia. Papai. Olha como eu vou alto. A voz aguda de Misha, de 3 anos, ecoava enquanto ele se balançava na árvore que Igor havia adaptado para isso. Na varanda, Ekaterina e Galina, a vizinha, debatiam receitas de geleia de framboesa como se fosse uma questão de estado. Não tão alto, filho. Gritou Igor, aproximando-se, mas sem convicção. Senão sua mãe vai me matar. Não vou, riu Ludmila, saindo da casa com uma bandeja de chá fumegante. Mas cuidado, Mishenka. Ela colocou a bandeja na mesa e se aproximou do marido, que pegou o filho no colo. Igor os abraçou com o braço livre, sentindo o peso quente daqueles 2 corpos contra sua família. Sabe no que estava pensando? Perguntou, baixo. Em quê? Em como quase perdi tudo isso. Você. Misha. Nossas mães. Esta vida. Ludmila sorriu e se apertou mais contra ele. Não pense nisso. Isso ficou para trás. Sim, concordou, olhando para as 2 mulheres na varanda, para o filho rindo em seus braços, para a mulher que escolhera, de novo, ao seu lado. Agora só temos futuro. E ele é lindo.